A Quaresma, tradicionalmente lembrada no cristianismo como período de recolhimento, reflexão e preparação espiritual, pode ser compreendida de maneira ainda mais profunda quando analisada à luz do Espiritismo. Embora não seja um rito adotado formalmente pela doutrina espírita, seu significado simbólico dialoga intensamente com os princípios morais ensinados por Jesus e esclarecidos por Allan Kardec. Mais do que um período de abstinência material, a Quaresma pode ser entendida como um convite à transformação interior. Não se trata apenas de abrir mão de alimentos ou hábitos externos, mas de enfrentar as próprias imperfeições, revisar atitudes, reconciliar-se com a consciência e fortalecer a vigilância moral. Leon Denis, fiel continuador da obra kardeciana, sempre reforçou que o verdadeiro progresso do espírito não está nos ritos exteriores, mas no esforço íntimo de renovação. Seguidor convicto de Allan Kardec, ele lembrava que a evolução espiritual ocorre pela reforma íntima, pela superação do orgulho, do egoísmo e da intolerância. A prática externa tem valor apenas quando reflete uma mudança real do coração. Sob essa perspectiva, a Quaresma pode ser vista como um símbolo do esforço individual diante das provas da vida. Assim como Jesus enfrentou o deserto, cada espírito encarnado atravessa seus próprios desertos, momentos de silêncio, solidão, tentações, dúvidas e dores. Esses períodos não são castigos, mas oportunidades de fortalecimento moral. Allan Kardec ensinou que a vida corporal é uma etapa do aperfeiçoamento do espírito. Nada acontece por acaso. As dificuldades fazem parte do processo educativo da alma. Quando observamos o mundo com suas guerras, injustiças e conflitos, podemos sentir revolta. Contudo, a doutrina espírita nos convida a substituir a revolta pela compreensão das leis de causa e efeito e pela confiança na justiça divina. A Quaresma, então, deixa de ser apenas tradição religiosa e passa a representar uma disciplina espiritual voluntária. É um tempo simbólico para avaliar pensamentos, palavras e ações. É um chamado ao silêncio interior para ouvir a própria consciência. Leon Denis reforçava que o destino da alma é a perfeição e que seu caminho é o progresso. Essa ideia transforma completamente a forma de encarar o sofrimento. A dor deixa de ser punição e passa a ser instrumento de aprendizado. Não significa que não doa, a dor humana é real, mas significa que ela possui finalidade educativa. Durante esse período simbólico de reflexão, podemos perguntar a nós mesmos: estou cultivando ressentimentos? Tenho praticado a caridade no pensamento e na ação? Tenho buscado compreender antes de julgar? Estou fazendo o bem que já posso fazer? A verdadeira abstinência talvez seja a do orgulho. O verdadeiro jejum pode ser o da maledicência. O verdadeiro sacrifício talvez seja perdoar quando o coração quer se fechar. O Espiritismo não impõe datas específicas para a transformação, porque entende que a renovação deve ser diária. Contudo, aproveitar momentos simbólicos como a Quaresma pode servir como marco de recomeço. O importante não é o calendário, mas a decisão sincera de melhorar. Quando enfrentamos dores pessoais, problemas familiares, decepções, medos quanto ao futuro, podemos aplicar essa visão espiritual. Se a vida é escola, cada situação contém uma lição. A pergunta deixa de ser por que isso está acontecendo comigo, e passa a ser o que isso quer me ensinar. A revolta paralisa. A reflexão transforma. Allan Kardec mostrou que a fé espírita é raciocinada. Não se trata de aceitar cegamente, mas de compreender. A justiça divina não é arbitrária, ela é educativa. Cada espírito colhe o que semeia, mas também recebe oportunidades constantes de recomeço. Leon Denis, sempre declarando sua fidelidade à obra kardeciana, aprofundou essa visão ao destacar que o amor é a lei maior do universo. A evolução não ocorre pela força, mas pelo despertar da consciência. O sofrimento é temporário, o progresso é inevitável. Assim, a Quaresma pode ser vista como símbolo da travessia interior. O deserto não é o fim, é preparação. A renúncia não é perda, é libertação. A reflexão não é tristeza, é amadurecimento. Neste canal,
Queremos estudar esses temas com seriedade, sem sensacionalismo e sem superficialidade. Queremos compreender como aplicar os ensinamentos espíritas na vida prática, nas dores reais, nas dúvidas legítimas e nos desafios do mundo atual. Que este período, seja qual for o momento do ano, se torne um marco de vigilância interior. Que possamos substituir o julgamento pela compreensão, a impaciência pela serenidade, o medo pela confiança. Porque, como ensina a lógica espírita, nada está fora das leis divinas. A alma não está perdida. Está em processo. E todo processo, quando compreendido, se transforma em caminho de luz. A ideia mais importante, na visão espírita, é simples e ao mesmo tempo exigente. Não existe perdão comprado por sofrimento físico. A alma não se limpa porque o corpo passou fome, deixou de comer carne ou fez penitências externas. Ela se transforma quando há arrependimento sincero, reparação possível e mudança real de atitudes, dia após dia. No Espiritismo, a melhora espiritual não acontece por um calendário de 40 dias, mas por uma disciplina de vida inteira, como quem aprende a caminhar melhor a cada passo, não só em uma estação do ano. E antes de continuar, já aproveita. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor a espiritualidade com clareza e respeito, verifica se você já está inscrito no canal e deixa seu like agora. Isso parece pequeno, mas faz uma diferença enorme para esse conteúdo chegar a mais gente. Quando a gente fala de Quaresma, a Igreja Católica traz um tempo litúrgico bem definido. 40 dias de preparação, recolhimento, oração, jejum e penitência, inspirados nos 40 dias de Jesus no deserto. Isso tem um sentido dentro da tradição católica, como exercício espiritual coletivo, vivido por um povo inteiro na mesma direção, com práticas concretas que ajudam a pessoa a lembrar do essencial. Já no Espiritismo, codificado por Allan Kardec, a estrutura é diferente. Não existe um período oficial chamado Quaresma, nem uma determinação de datas específicas para penitência, jejum ou rituais anuais. A doutrina espírita entende que a reforma íntima não é sazonal, é diária. Não é agora eu me esforço por 40 dias e depois volto ao modo automático, mas eu observo minhas escolhas, minhas palavras e minhas intenções todos os dias. Por isso, quando alguém pergunta o espírita vive a Quaresma, a resposta mais correta é: ele pode viver um tempo de reflexão se quiser, mas não porque exista uma obrigação doutrinária, e sim porque qualquer momento é válido para melhorar por dentro. Isso muda completamente o jeito de enxergar a palavra penitência. Na visão espírita, penitência não é sofrer para pagar. Não é uma moeda de troca com Deus. A lei divina não funciona como um balcão de negociações onde a pessoa entrega dor e recebe perdão. O que existe é a lei de causa e efeito, com oportunidades de aprendizado e reajuste. Então, quando alguém diz vou fazer jejum para me redimir dos pecados, o Espiritismo convida a pessoa a dar um passo mais profundo e honesto. Não é o desconforto do estômago que reeduca a alma, e sim a renovação das escolhas, a correção do rumo, a reparação do que foi feito e a decisão firme de não repetir o erro. Por isso, é comum no Espiritismo aparecer uma ideia muito forte: o verdadeiro jejum é o jejum moral. É jejuar do orgulho quando ele quer subir no trono. É jejuar da maledicência quando a língua coça para comentar a vida alheia. É jejuar da irritação quando a pessoa está cansada e quer descarregar nos outros. É jejuar do egoísmo quando eu tento ocupar todos os espaços. Esse jejum é invisível para quem está de fora, mas é extremamente visível para a consciência, e é aí que a vida espiritual acontece de verdade. Isso significa que o jejum material não vale nada. Não é bem assim. O Espiritismo não ridiculariza práticas que ajudam alguém a se disciplinar. Se uma restrição alimentar, feita com equilíbrio, ajuda a pessoa a domar impulsos, refletir, orar, estudar, organizar pensamentos e perceber suas fraquezas, ela pode ter valor educativo. O problema é quando a prática vira um atalho imaginário, como se a pessoa pudesse compensar um comportamento injusto com uma semana de sacrifício físico. Nesse caso, a prática perde o sentido, porque não toca a raiz do problema. E aqui entra uma reflexão bem direta: se o sofrimento físico,
por si só, purificasse a alma, então quem passa fome involuntariamente seria automaticamente mais puro. A gente sabe que não funciona assim. Dor não é sinônimo de virtude. O que purifica é a consciência desperta, o arrependimento real e a transformação que se prova no cotidiano. É fácil parecer espiritual por alguns dias. Difícil é ser melhor quando ninguém está olhando, quando a vida aperta, quando a rotina irrita, quando o orgulho quer vencer, quando a vaidade quer aparecer. É aí que a reforma íntima vira prática, não discurso. Então, o que o espírita costuma fazer nesse período em que tanta gente fala de Quaresma? Muitos intensificam o que já deveria ser constante: mais autoconhecimento, mais vigilância moral, mais caridade concreta, mais estudo do Evangelho, especialmente buscando compreender o espírito do ensinamento de Jesus, não só a letra. Há quem tenha vindo do catolicismo e mantenha reflexões por hábito cultural, e isso pode ser bonito, se for vivido com sinceridade. Mas, de modo geral, a orientação não é viva 40 dias e pare, e sim use este momento como um impulso para o que precisa continuar depois. E a pergunta que sempre volta, de um jeito ou de outro, é a da carne. Diferente da Igreja Católica, o espírita não faz restrição de carne durante a Quaresma. De modo geral, não faz como obrigação. No Espiritismo não há regra imposta de abstinência de carne em dias específicos, nem um calendário alimentar obrigatório. Alguns espíritas escolhem reduzir ou retirar carne por motivos pessoais, seja por saúde, por ética, por sensibilidade espiritual ou por perceberem que se sentem melhor assim. Mas isso é escolha individual, não mandamento doutrinário. O foco não está no prato, está no coração. O que pesa não é tanto o que entra pela boca, e sim o que sai dela, o que nasce dentro e se transforma em atitude. Se você tivesse que resumir essa diferença em uma frase, seria algo assim: para a tradição católica, a Quaresma é um tempo forte de preparação com práticas externas que ajudam a alimentar a vida interior. Para o Espiritismo, o aperfeiçoamento é um caminho contínuo, sem depender de uma estação do ano, e a penitência mais valiosa é a mudança de conduta com amor e responsabilidade. E agora eu queria te perguntar uma coisa bem simples. Na sua vida, qual é o jejum moral mais difícil hoje? É o orgulho, a irritação, a ansiedade, a maledicência, o egoísmo, a impaciência? Escreve nos comentários a sua maior batalha, porque quando a gente nomeia o que precisa melhorar, a consciência ganha luz, e muita gente que lhe percebe que não está lutando sozinho. Também compartilhe esse vídeo com alguém que vive se cobrando por rituais, mas está precisando de paz e direção. Se o Espiritismo não estabelece datas fixas de penitência, então por que o cristianismo histórico criou um calendário espiritual como a Quaresma? Essa é uma pergunta essencial, porque ela nos ajuda a entender que as tradições religiosas não surgiram ao acaso. O calendário litúrgico nasceu como ferramenta pedagógica. Ele não foi criado apenas como regra, mas como método de educação espiritual coletiva. Desde os primeiros séculos do cristianismo, as comunidades perceberam que o ser humano precisa de marcos no tempo para organizar a vida interior. Assim como temos datas para lembrar aniversários, compromissos e acontecimentos importantes, a Igreja estruturou o ano litúrgico para recordar e reviver momentos centrais da vida de Jesus. A Quaresma, nesse contexto, tornou-se um período de preparação para a Páscoa, considerada o coração da fé cristã. A lógica é simples. Se a Páscoa celebra a ressurreição, o renascimento espiritual, é coerente que exista um tempo anterior de reflexão, arrependimento e conversão. Os 40 dias fazem referência simbólica a vários episódios bíblicos marcados por esse número. Os 40 dias de Jesus no deserto, os 40 anos do povo hebreu no deserto, os 40 dias do dilúvio. O número 40, na tradição bíblica, representa preparação, prova e transformação. Portanto, o calendário não é apenas uma formalidade. Ele funciona como um grande lembrete coletivo. Milhões de pessoas entram, ao mesmo tempo, em um movimento de revisão interior. Isso cria uma atmosfera espiritual compartilhada. É como se a comunidade inteira dissesse: agora é tempo de desacelerar, refletir, corrigir rotas. Do ponto de vista católico,
Isso tem valor porque reconhece uma realidade humana. Nós nos distraímos facilmente. Sem marcos no tempo, tendemos a adiar indefinidamente as mudanças que sabemos que precisamos fazer. O calendário litúrgico, então, funciona como uma campainha que toca uma vez por ano e diz: pare, pense, reavalie sua vida. Já o Espiritismo enxerga essa necessidade humana, mas propõe outra estratégia. Em vez de concentrar o esforço em um período específico, convida a vigilância constante. É como se dissesse: não espere um mês especial para fazer o que é urgente hoje. A transformação moral não deve depender de uma estação, mas de consciência permanente. Isso não significa que o calendário esteja errado. Significa que são pedagogias diferentes. Uma trabalha com tempos fortes e simbólicos. A outra trabalha com continuidade e responsabilidade diária. A Igreja organiza o tempo para ensinar. O Espiritismo organiza a consciência para sustentar o aprendizado. Existe também um aspecto histórico importante. Durante séculos, a maioria da população não tinha acesso amplo à leitura ou ao estudo aprofundado das Escrituras. O calendário litúrgico ajudava a ensinar por meio da repetição anual. Cada ano reforçava as mesmas mensagens, aprofundando a compreensão aos poucos. Era um método acessível para todos, independentemente do nível de instrução. Já o Espiritismo nasce em um contexto diferente, no século XIX, com forte incentivo ao estudo, à reflexão racional e à responsabilidade individual. Allan Kardec enfatiza que a fé deve ser raciocinada. Isso muda a estrutura da vivência religiosa. Não há uma autoridade que determine tempos específicos de penitência. Há orientação para que cada pessoa examine a própria consciência com regularidade. Por isso, quando alguém pergunta se deve fazer jejum, penitência ou restrição alimentar em dias comuns para se redimir dos erros, a resposta espírita continua sendo coerente com essa visão. A redenção não está no calendário, mas na mudança de atitude. Se o calendário ajuda alguém a lembrar de melhorar, ótimo. Mas a melhoria precisa continuar depois que o período termina. E talvez aqui esteja uma reflexão muito profunda. O ser humano precisa de datas porque teme esquecer. O Espiritismo convida a pessoa a desenvolver um estado interior em que ela não dependa apenas de datas para se lembrar de ser melhor. Agora eu quero ouvir você. Você acha que precisa de períodos específicos para se organizar espiritualmente, ou acredita que a disciplina diária é mais eficaz? Escreve nos comentários sua visão. E se esse conteúdo está ampliando sua compreensão, compartilha com alguém que também já teve essa dúvida. Existe ainda uma camada mais profunda quando falamos sobre calendário religioso, a dimensão psicológica e social. O ser humano não vive apenas de ideias, ele vive de ritmo. A rotina molda comportamentos, e os ciclos organizam emoções. Quando uma tradição estabelece um tempo como a Quaresma, ela cria um ambiente espiritual que envolve não apenas o indivíduo, mas a comunidade inteira. Igrejas mudam a cor dos paramentos, as leituras bíblicas seguem uma sequência específica, as homilias se concentram em arrependimento e conversão, as músicas ficam mais sóbrias. Tudo isso reforça a mensagem central daquele período. Esse reforço coletivo tem impacto real. A pessoa que talvez estivesse espiritualmente dispersa começa a ouvir a mesma temática em vários contextos. Ela vê símbolos diferentes, participa de celebrações que apontam para a mesma direção. Isso cria coerência. O calendário, então, não é apenas organização cronológica, é pedagogia simbólica. Por outro lado, o Espiritismo propõe uma pedagogia menos ritual e mais interiorizada. Não há cores litúrgicas, nem um ciclo obrigatório de datas sagradas. A ênfase está no estudo constante e na prática diária da caridade. O centro espírita não altera sua estrutura por causa de uma estação do ano. O convite é permanente. Observe seus pensamentos, eduque seus sentimentos, transforme suas atitudes. Isso não torna uma proposta superior à outra. São caminhos que dialogam com perfis humanos diferentes.
Algumas pessoas precisam de marcos externos fortes para se organizar. Outras respondem melhor a uma disciplina contínua e pessoal. A questão não é qual é mais espiritual, mas qual realmente gera transformação concreta na vida. Quando olhamos especificamente para o jejum e a abstinência de carne, percebemos também um elemento histórico-cultural. Em épocas passadas, a alimentação era muito diferente da atual. A carne não era um alimento tão acessível como hoje em muitas regiões. Ao propor a abstinência, a Igreja não estava apenas falando de comida, mas de disciplina, renúncia e partilha. O que não se gastava com determinado alimento poderia ser direcionado à caridade. Havia um simbolismo social envolvido. No Espiritismo, a alimentação é tratada sob a ótica da responsabilidade e da consciência individual. Não existe regra obrigatória de abstinência na Quaresma ou em qualquer outro período. Entretanto, há reflexões sobre respeito à vida, moderação e equilíbrio. Alguns espíritas optam por dietas específicas por sensibilidade pessoal, mas isso não é norma doutrinária. A ênfase continua sendo: mais importante do que o que você come é o que você cultiva interiormente. Quando a pessoa pergunta se deve fazer jejuns como forma de penitência para se redimir dos pecados cometidos nos dias comuns, o Espiritismo responde com uma lógica muito clara: sofrimento físico não substitui responsabilidade moral. A lei de causa e efeito não funciona por compensação mecânica. Não existe um saldo espiritual que se equilibre apenas com dor corporal. O que realmente ajusta o espírito é o arrependimento verdadeiro, seguido da reparação possível e da mudança sincera de comportamento. Isso exige coragem. É mais simples deixar de comer algo por um dia do que pedir perdão a quem foi ferido. É mais fácil cumprir uma prática externa do que modificar um traço de caráter. Por isso, o Espiritismo insiste tanto na reforma íntima. Ela não é confortável, não é rápida e não depende de calendário. É um trabalho contínuo, quase artesanal, de lapidação da própria consciência. Ao mesmo tempo, não se pode ignorar que práticas simbólicas, quando vividas com consciência, podem servir como ferramentas de autodomínio. Se alguém decide fazer um jejum alimentar e usa esse momento para refletir, estudar, orar e reorganizar suas atitudes, isso pode ser útil. O que não se pode é transformar a prática em moeda de troca com Deus. A espiritualidade, na visão espírita, não se negocia, ela se constrói. Talvez a grande diferença esteja aqui: enquanto uma tradição organiza o tempo para conduzir o fiel a momentos fortes de conversão, a outra organiza a consciência para que a conversão seja permanente. Uma marca o calendário. A outra marca a intenção diária. Agora eu quero te convidar a refletir comigo. Quando você pensa em mudança espiritual, sente que precisa de um tempo especial para começar ou acredita que qualquer dia pode ser o início de uma nova postura? Compartilhe esse vídeo com alguém que já se questionou sobre essas diferenças e deixa nos comentários o que mais fez sentido para você até aqui. Sua experiência pode iluminar a caminhada de outras pessoas. Há ainda um ponto muito importante que precisa ser compreendido com maturidade. O calendário religioso não nasce apenas de uma decisão administrativa, ele nasce de uma necessidade humana profunda. O ser humano é um ser simbólico. Ele aprende por repetição, por memória coletiva, por rituais que organizam o tempo e dão sentido à existência. A Quaresma, dentro da tradição cristã, não foi criada como uma obrigação vazia, mas como um caminho pedagógico para conduzir milhões de pessoas a um mesmo foco espiritual. Quando a Igreja estabelece 40 dias de preparação, ela está dizendo: existe valor em parar, diminuir o ritmo, rever atitudes e se preparar para algo maior. O número 40, como já vimos, carrega simbolismo bíblico de prova e amadurecimento. Não é um número escolhido ao acaso. Ele comunica que transformação não acontece de um dia para o outro. Exige processo. Esse processo coletivo cria algo poderoso: consciência compartilhada. Imagine milhões de pessoas refletindo sobre arrependimento, conversão e renovação ao mesmo tempo. Isso gera um campo de influência social.
A prática deixa de ser apenas individual e passa a ter dimensão comunitária. A pessoa sente que não está sozinha no esforço de melhorar. Já o Espiritismo, ao não adotar um calendário fixo como esse, aposta em outra forma de amadurecimento. Ele confia na responsabilidade individual contínua. A proposta é que a consciência esteja desperta não apenas em um período específico, mas todos os dias. Não existe um mês mais santo que outro. Todos os dias são oportunidades de corrigir rumos. Isso, porém, exige um grau maior de autodisciplina. Quando não há uma estrutura externa marcando o tempo, a pessoa precisa criar seus próprios momentos de revisão. Precisa perguntar a si mesma, com frequência: estou sendo melhor do que ontem? Estou repetindo padrões que já reconheci como prejudiciais? Estou reparando meus erros ou apenas me culpando? E aqui entra uma diferença muito delicada. Na tradição católica, o pecado muitas vezes é compreendido dentro de uma estrutura sacramental. A confissão, absolvição e penitência. No Espiritismo, a lógica é mais ligada à lei de causa e efeito. O erro gera consequências naturais, que funcionam como aprendizado. Não há absolvição ritual que apague automaticamente as consequências. Há oportunidade de reparação e crescimento. Isso muda a percepção sobre penitência. Se a pessoa acredita que precisa sofrer fisicamente para se redimir, o Espiritismo a convida a refletir: o sofrimento é consequência do erro ou é uma escolha simbólica? Se for consequência natural de atitudes equivocadas, ele pode ensinar. Mas se for apenas um ato voluntário para compensar, ele não altera a raiz do comportamento. Por isso, quando alguém pergunta se deve fazer jejuns em dias comuns como forma de penitência para se redimir dos pecados, a resposta continua coerente. O que realmente redime é a transformação moral. O jejum pode disciplinar o corpo. A mudança de atitude disciplina o espírito. É importante também entender que o Espiritismo não condena quem participa da Quaresma por tradição familiar ou cultural. Muitas pessoas transitam entre experiências religiosas ao longo da vida. O essencial é que a prática seja consciente e sincera, não automática ou baseada no medo. Existe ainda uma reflexão que quase nunca é feita. Às vezes, a pessoa faz restrição alimentar por 40 dias, mas continua alimentando ressentimentos, julgamentos e durezas internas. Isso mostra que a transformação não pode ser apenas externa. É como trocar a embalagem e manter o conteúdo igual. A espiritualidade proposta pelo Espiritismo busca a mudança do conteúdo. Ao mesmo tempo, não se pode ignorar que rituais têm função psicológica. Eles ajudam a criar disciplina e senso de compromisso. A diferença está em onde se coloca o foco principal. No Espiritismo, o foco não é o rito, é a consciência. O rito pode existir na vida pessoal, mas não é obrigatório nem visto como essencial. Talvez possamos resumir assim: o calendário religioso organiza o tempo, o Espiritismo busca organizar o caráter. Um marca datas, o outro marca atitudes. E agora eu quero propor uma reflexão muito prática. Se você tivesse que escolher um único comportamento para transformar nos próximos 7 dias, qual seria? Não algo externo, mas interno. Paciência, humildade, generosidade. Escreve nos comentários qual seria seu compromisso pessoal. Isso pode inspirar outras pessoas a também escolherem sua própria meta de crescimento. E aproveita para enviar esse vídeo para alguém que vive com dúvidas sobre essas diferenças, porque conversar sobre isso com respeito amplia a compreensão de todos. Existe ainda uma dimensão que quase nunca é explorada quando falamos sobre calendário religioso e ausência de calendário no Espiritismo: a maturidade espiritual que cada proposta pressupõe. Quando uma tradição organiza o ano com tempos fortes, ela oferece apoio estrutural. É como colocar trilhos bem definidos para que o trem não descarrile. O fiel sabe quando é tempo de celebrar, quando é tempo de recolher, quando é tempo de refletir com maior intensidade. No Espiritismo, o convite é um pouco diferente. Não há trilhos fixos marcando estações específicas.
Há a responsabilidade pessoal de manter o trem em movimento constante. Isso exige vigilância mais autônoma. A doutrina espírita entende que o espírito é imortal e está em processo contínuo de evolução, atravessando múltiplas experiências reencarnatórias. Se a jornada é longa e permanente, não faria sentido restringir o esforço moral a um período delimitado. Essa visão amplia a compreensão da própria ideia de culpa e redenção. Em vez de pensar em pagar pelos erros por meio de sacrifícios físicos, o Espiritismo ensina que todo aprendizado é progressivo. O erro não é uma sentença definitiva, mas uma etapa de consciência. O arrependimento sincero é o primeiro passo. A reparação possível é o segundo. A não repetição do erro é o terceiro. Esses três movimentos valem mais do que qualquer prática externa isolada. Quando alguém decide fazer jejum para disciplinar a vontade, isso pode ter valor educativo. A disciplina é importante. O domínio sobre impulsos também. Mas a pergunta central continua sendo: isso está produzindo mudança de caráter? Está tornando a pessoa mais paciente, mais justa, mais generosa? Se a resposta for não, então a prática perdeu sua finalidade principal. No caso específico da abstinência de carne durante a Quaresma, é fundamental compreender que, na tradição católica, ela funciona como símbolo de renúncia e simplicidade. Não é apenas sobre o alimento, mas sobre aprender a abrir mão de algo. O Espiritismo reconhece o valor simbólico da renúncia, mas não a vincula a datas fixas ou a regras alimentares obrigatórias. A renúncia que mais interessa é aquela que toca o ego, não o cardápio. E aqui surge uma reflexão profunda. Muitas vezes é mais fácil mudar o prato do que mudar o temperamento. É mais simples retirar um alimento do que retirar o orgulho de uma conversa. É mais confortável cumprir uma prática visível do que transformar uma postura invisível. O Espiritismo direciona a atenção para essa transformação invisível, porque é nela que o espírito realmente cresce. Isso não invalida o calendário religioso. Ele continua sendo uma ferramenta legítima dentro da tradição que o adota. Mas o Espiritismo aposta em uma pedagogia diferente, a consciência constante. Não há um período exclusivo para examinar a própria vida. A cada noite, antes de dormir, a pessoa pode se perguntar: hoje fui melhor do que ontem? Onde falhei? O que posso corrigir amanhã? Essa autoavaliação diária funciona como uma quaresma permanente, sem depender de datas. Existe também um aspecto de liberdade espiritual muito forte nessa proposta. Não há obrigação externa. Não há imposição alimentar. Não há ritual obrigatório de penitência. Há responsabilidade individual diante da própria consciência. Isso pode parecer mais simples, mas na prática é mais exigente, porque não permite terceirizar o compromisso moral. E talvez a pergunta mais honesta seja esta: o que realmente transforma você? Uma regra externa ou uma decisão interna? Porque, no fim das contas, a espiritualidade autêntica não se mede pelo que está no calendário, mas pelo que está no coração. Eu gostaria que você compartilhasse algo pessoal agora. Em algum momento da sua vida, uma prática externa ajudou você a iniciar uma mudança interior? Ou foi uma decisão íntima, silenciosa, que marcou sua virada? Escreve sua experiência nos comentários, porque quando alguém conta sua própria caminhada, isso encoraja outros a darem o primeiro passo. E se esse conteúdo está trazendo clareza, envia para alguém que vive dividido entre tradição e reflexão, para que ele também possa entender essas diferenças com serenidade. Chegando ao final dessa reflexão, talvez a pergunta mais honesta não seja se existe ou não quaresma no Espiritismo, mas o que realmente significa conversão para cada um de nós. Porque, no fundo, tanto o calendário litúrgico quanto a proposta espírita buscam o mesmo objetivo: transformação interior. A diferença está no método. O calendário religioso, como no caso da tradição católica, organiza o tempo para criar intensidade. Ele concentra a atenção em um período específico, reforça símbolos, mobiliza comunidades inteiras e cria um ambiente propício à revisão de vida. É como um grande retiro coletivo anual.
Ele existe porque o ser humano tende a se dispersar. Precisa de marcos, precisa de sinais, precisa de pausas programadas para lembrar o que é essencial. O Espiritismo, por sua vez, parte de outra premissa. Se a alma é imortal e está em constante processo de aperfeiçoamento, não há estação exclusiva para melhorar. A vida inteira é oportunidade de reajuste. A cada experiência, a cada erro reconhecido, a cada relação desafiadora, surge a chance de crescer. Não há 40 dias separados para a conversão, porque a conversão verdadeira acontece no cotidiano, na convivência, nas pequenas decisões repetidas. Isso nos leva a uma conclusão muito importante. A espiritualidade não está presa a um formato único. Há pessoas que se beneficiam enormemente de um calendário organizado. Outras amadurecem melhor com disciplina diária sem datas fixas. O essencial não é a estrutura externa, mas a sinceridade do esforço. Quando falamos de jejum como penitência, o Espiritismo é claro ao afirmar que Deus não exige sofrimento corporal como pagamento. A lei divina é educativa, não punitiva. O que realmente conta é o movimento da consciência. Reconhecer o erro. Sentir arrependimento verdadeiro. Reparar quando possível. Mudar de atitude. Esse processo vale muito mais do que qualquer sacrifício físico isolado. E quanto à abstinência de carne na Quaresma, novamente a diferença é metodológica. Na tradição católica, ela é símbolo de disciplina e renúncia em dias específicos. No Espiritismo, não há imposição alimentar. A alimentação é escolha pessoal, orientada pelo bom senso, pela saúde, pela ética individual. O que mais importa não é o alimento retirado do prato, mas as atitudes retiradas do coração, a dureza, a intolerância, o egoísmo. Talvez possamos dizer que, para o Espiritismo, a verdadeira Quaresma é invisível. Ela não aparece no calendário. Ela acontece quando alguém decide controlar uma palavra que poderia ferir. Quando escolhe perdoar em vez de alimentar ressentimento. Quando reconhece um erro e pede desculpas. Quando troca orgulho por humildade. Esse tipo de renúncia não dura 40 dias, ela pode durar uma vida inteira. No fim, a pergunta não é se devemos ou não seguir um calendário, fazer jejum ou deixar de comer carne. A pergunta é: estamos realmente mudando? Estamos nos tornando mais conscientes, mais justos, mais compassivos? Se a resposta for sim, então o caminho está funcionando, seja ele estruturado por datas ou sustentado por disciplina diária. Agora eu quero encerrar convidando você a fazer algo muito simples e profundo. Hoje, antes de dormir, faça uma breve autoavaliação. Pense em um comportamento que pode melhorar amanhã. Só um. Pequeno, mas real. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, escreve nos comentários qual foi o maior aprendizado que ficou dessa conversa. Muitas pessoas assistem aos vídeos e não são inscritas no canal. Então aproveita para verificar se você já está inscrito e ativa as notificações para ser avisado sempre que um novo conteúdo for publicado. E se acredita que essa explicação pode ajudar alguém a compreender melhor essas diferenças com respeito, compartilhe este vídeo. A transformação começa quando a reflexão se espalha. Criar título do vídeo. A partir do texto que acabamos de criar, gere 2 prompts para cada uma das partes. Finalizados os prompts da história, crie um prompt para Thumbnail com uma versão com texto, sendo este uma variação do título, e um outro prompt para Thumbnail sem título. Escrever a descrição para YouTube, com chamada para comentários, like, compartilhar, tag.